Hoje, filhos, nós somos convidados a mais um domingo olhar com atenção uma manifestação do Senhor. Se há 2 domingos atrás nós festejávamos a festa da Epifania, onde a glória do Senhor iluminava todos os povos, no domingo passado nós olhávamos uma nova manifestação através da Santíssima Trindade, a voz do Pai, a descida do Espírito Santo em forma de pomba. Hoje nós somos convidados a olhar o primeiro sinal que Jesus realizou no seu ministério público. Esse sinal, filhos, ele aparece como cumprimento de um anúncio presente em muitos profetas. Na verdade, é um sinal utilizado por vários profetas, a do Deus que por amor desposa o seu povo. É isso que nós vemos na primeira leitura de hoje. Vemos essa promessa de desposamento. Não mais te chamarão desamparada, dizia o povo para Israel. Não mais será conhecida como abandonada, mas será conhecida como nome novo. Será conhecida como a bem-casada. É nessa perspectiva, filhos, do Deus que vem desposar o seu povo, do Deus que vem inaugurar um novo modo de relação, um modo de relação mais íntimo, mais profundo, que nós vamos olhar para o Evangelho de hoje. Hoje nós vemos João narrando o milagre de Jesus em Caná, a transformação da água em vinho. Certamente vocês repararam que que João não chama milagre no seu evangelho de milagre, mas chama de sinal, porque tudo aquilo que Jesus realiza enquanto caminhou nessa terra é um sinal que manifesta a sua identidade, que manifesta algo da sua missão. Em Caná não foi diferente. O gesto realizado por Jesus é um símbolo que revela um grande aspecto da missão do Senhor. Nós vemos que não é uma simples demonstração do poder de Jesus, mas a manifestação da sua glória. Assim nós terminamos lendo o Evangelho. Ele manifestou a sua glória, seus discípulos creram nele. Mas vamos voltar atrás e vamos começar do começo, trazendo novamente a imagem do Evangelho. Eles estavam no casamento. Vale dizer, filhos, que o casamento judaico, ele não era simplesmente como os casamentos de hoje em dia, que duravam algumas poucas horas. Talvez no casamento de hoje em dia, que duram 5, 6 horas, acabou o vinho, vai cada um para a sua casa e está tudo certo. Não aconteceu nada demais. Mas no mundo judaico, o casamento era um verdadeiro evento, uma celebração religiosa e comunitária, que podia durar até 7 dias, podia durar uma semana inteira, com os amigos, com os parentes. O casamento representava uma nova vida, a aliança entre o casal, a bênção de Deus. Pensemos também, filhos, que naquele momento, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. As pessoas, se os parentes moravam longe daqueles que estavam casando, talvez se percorriam grandes distâncias para ir de uma cidade a outra, se caminhavam alguns dias. Então, vejam, não era simplesmente como hoje, que é só pedir um Uber, que é só pegar um ônibus. Às vezes os parentes precisavam caminhar durante muitos dias para chegar naquele banquete, para que a gente entenda o tamanho do problema. A ausência de vinho, filhos, não era um simples contratempo, mas podia significar um verdadeiro desastre, podia soar como um descaso dos noivos, ou a falta de abundância requerida para aquele momento. O vinho era sobretudo um sinal de prosperidade e de bênção, era um símbolo da alegria e da presença de Deus na vida daquelas pessoas, do casal. O vinho era, sem sombra de dúvidas, a alma da festa. Faltar vinho era praticamente dizer que a alegria daquele momento estava encerrada. Para um anfitrião, faltar vinho em um casamento significava um verdadeiro fracasso, uma vergonha pública. Mas aí vamos parar um pouquinho aqui. É interessante a gente observar que Jesus quis realizar como primeiro sinal, um sinal dentro de um casamento. Jesus certamente é aquele que veio curar as nossas enfermidades. Poderia ter escolhido como primeiro sinal curar um paralítico, curar um cego, restituir a voz a alguém que era mudo. Jesus também é aquele que veio nos libertar do poder do demônio. Ele podia ter realizado como primeiro sinal um exorcismo. Jesus é também aquele que vem vencer a morte. Podia ter escolhido como primeiro milagre uma ressurreição. Mas vejam, ele quis que o primeiro sinal que fosse realizado, a providência de Deus quis que fosse o milagre da transformação da água em vinho dentro de um casamento. Algo que parece, se a gente for pensar na realidade de todo o povo de Deus, um sinal realizado dentro de um casamento, algo muito pequeno, filhos. Mas esse sinal, ele está carregado de um profundo sentido. Jesus transforma a água das talhas
da purificação judaica. Aquelas talhas simbolizavam os símbolos antigos, os ritos antigos, o Israel antigo. Ele transforma tudo isso em vinho. É um sinal de que aqueles ritos antigos, eles eram ineficazes, insuficientes para levar a verdadeira alegria e a comunhão de Deus ao coração das pessoas. A festa sem vinho é o sinal do Israel que abandonara por seus pecados a fonte da sua alegria, o próprio Senhor. Quando Jesus responde a Nossa Senhora que a sua hora ainda não tinha chegado, ele está apontando para um outro momento, filhos, que no Evangelho de São João, quando São João diz hora do Senhor, é a hora da sua glória por excelência, o momento da sua morte e ressurreição, momento onde ele revela em plenitude a glória para a qual ele foi chamado a viver. Porque um sinal pequeno, transformar água em vinho, já é o início da glória de Jesus. Nós precisamos, para entender bem esse Evangelho, retornar a uma outra passagem do livro de Isaías, no capítulo 25, onde existe uma profecia acerca do tempo messiânico. E o profeta Isaías fala que o tempo messiânico, o tempo da vinda do Messias, seria como uma grande festa, um grande banquete. E nesse banquete, todas as nações da terra beberiam um vinho novo, um vinho fino, um vinho gostoso, um vinho em abundância. E todos aqueles que bebessem do vinho do Messias, esse Messias faria desaparecer a morte, e todos os seus pecados seriam perdoados. Quando então Jesus decide realizar aquele sinal, ele está inaugurando, filhos, mesmo de um modo ainda inicial, esse grande banquete, não só o banquete daquele casamento, mas o banquete da nossa salvação. É por isso que ele diz que ainda não é a hora, mas obediente à sua mãe, ele antecipa esse sinal, antecipa tudo aquilo que ele iria realizar no momento da hora específico, quando ele desse a vida por nós. Quando Jesus se torna o provedor daquela festa, ele assume o papel do noivo. O noivo deveria prover o vinho. E aí a gente entende mais um aspecto da identidade do Senhor. Se no Natal nós vemos que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que está encarnado, que se encarnou por amor de nós. Se nós vemos também no tempo do Natal que ele é o Rei esperado, hoje Jesus se apresenta como noivo divino, aquele que vem ao nosso encontro para desposar o seu povo, que vem inaugurar o banquete do Cordeiro, o banquete messiânico, um tempo novo de festa e de graça. Ele é o noivo que vem buscar a sua noiva, e nós somos, filhos, a igreja, essa noiva a qual o Senhor vem buscar. É nessa linguagem do matrimônio que nós entendemos a grande missão de Jesus. Nós dizíamos que Jesus não escolheu nenhum outro sinal, mas escolheu o sinal do matrimônio, para que a gente entendesse que a missão redentora de Jesus, a maneira com a qual ele vai nos redimir e nos salvar, é através do seu amor. Através da cruz, filhos, um instrumento da nossa salvação, ele manifesta o seu amor por cada um de nós. Hoje nós vemos apenas um sinal nesse pequeno trecho do Evangelho, iniciozinho dos sinais de Jesus, mas é um sinal daquilo que nós veremos no decorrer da caminhada desse ano na liturgia. O milagre de Caná é verdadeiramente uma antecipação daquilo que virá. A morte de Cristo na cruz, que por meio do derramamento do seu sangue, inaugura uma nova e eterna aliança. Aliança é sinônimo de casamento, tanto é que no casamento os esposos trocam alianças. Ou seja, filhos, o que Deus deseja realizar na vida de Israel, na vida de toda a igreja, não é simplesmente uma libertação, mas é uma história de amor, onde se troca uma verdadeira aliança nova e eterna. O milagre de Caná, a promessa em Isaías, nos falam de uma aliança de amor de Deus, que é eterna, e assim como o casamento no sentido humano, entre os esposos, é inquebrantável. Deus não veio apenas nos purificar, filhos. Deus não veio apenas nos curar, mas Ele veio nos unir a Ele em um verdadeiro casamento espiritual, através do seu Filho Jesus. Ele nos oferece como prova desse casamento o vinho novo, sinal da sua presença no meio de nós, sinal da verdadeira alegria que vem da salvação. Nós somos hoje chamados a participar dessa aliança de Deus com o seu povo, a celebrar o casamento entre Deus e a humanidade. E é isso que a gente faz a cada Santa Missa. Nós nos aproximamos do altar, onde o corpo e sangue do Cristo nos são dados. Somos chamados a experimentar, tomando o corpo do Senhor, dessa união perfeita. Aquela união que se consumou na cruz e que se prolongará até o fim dos tempos.
é comungando o corpo do Senhor que nós precisamos desejar, filhos, ser com Ele uma única realidade. Assim como esposa e esposa são chamados a ser um só coração e uma só alma, uma só carne no Senhor, Deus deseja viver conosco essa união profundíssima de amor. Por isso pedimos que a nossa vida seja marcada por essa alegria verdadeira de correspondermos ao convite do nosso noivo com o coração aberto, dispostos a viver em comunhão, dispostos a viver em intimidade com Ele, que em cada Eucaristia nós possamos renovar essa adesão de amor ao Deus que nos torna a cada dia mais próximos dEle, o nosso esposo eterno. Por fim, filhos, termino essa pregação com as últimas palavras de Nossa Senhora no Evangelho. Depois das bodas de Caná, Nossa Senhora se silencia e só aparecerá novamente no final do Evangelho, unida a seu filho, caminhando junto com ele, mas ela não diz mais nenhuma palavra. As últimas palavras de Nossa Senhora para cada um de nós que queremos percorrer com o Cristo esse caminho de desposamento dele, nós precisamos ouvi-la. E ela nos diz: fazei o que ele vos disser. É somente fazendo o que ele nos disser, filhos, que nós poderemos provar dessa transformação, do vinho novo do Espírito Santo em nossas vidas. Que obedecendo à voz do Cristo, nós possamos de fato, como cantávamos no refrão desse salmo, cantar ao Senhor um canto novo. Santo Agostinho dizia a respeito desse salmo que não é possível cantar ao Senhor um canto novo se a nossa vida não for ela uma verdadeira vida nova. É somente com um coração novo, um coração esponsal, um coração íntimo do Senhor, que nós poderemos cantar esse canto novo. O canto daqueles que beberam do vinho novo do Espírito Santo, daqueles que vivem em comunhão de amor com o Senhor. Deus nos conceda a graça de vivermos nessa comunhão de amor com Ele e crescer cada dia em intimidade, que a cada Eucaristia a presença dEle aumente mais em nosso coração, para que sejamos de fato com Ele uma só realidade no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai,